Acho que entrou aqui. Vamos na página da live das gurias ver se tá tudo certo. Vamos ver, vamos compartilhar. Esperar uns segundinhos até o pessoal ir conectando conosco. Vamos ver. Compartilhando aqui nas nossas páginas. Que hoje está para lá de especial. Estamos na página, tudo certinho, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Vou pedir para o pessoal aí compartilhar. Vamos compartilhando no perfil, nos grupos do WhatsApp, porque hoje a gente vai ter um debate bem legal com a doutora Fabiana Barroso, advogada. Então vamos conversar. Ô, Vini aí, meu querido. Vini já está aí. Vamos lá. Vinícius é um amigo nosso aqui do estado, um garoto muito legal, está sempre apoiando a gente, compartilhando. Prazer, Vinícius. Futuro da juventude. Amigos de todo o Brasil, de todas as querências, buenas noches! Hoje estamos com frio aqui no Rio Grande do Sul, mas uma live aquecida para lá de linda essa live, com a presença da nossa querida Fabiana Barroso, paulistana, advogada, especializada em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, articulista, membro da Articulação Conservadora, Iluminadas e Movimento Avança Brasil. Além disso, uma influenciadora e, claro, uma inspiração para todos nós conservadores. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada, boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu vou acrescentar só para puxar a sardinha, porque é novo. Também sou articulista agora do Brasil, agora não, faz um tempo, do Brasil Sem Medo, que é o jornal do Olavo de Carvalho, e realmente eu tenho muita honra, né, de ser uma articulista lá. Então, também preciso agregar isso. A gente vai conseguir fazer uma história, uma história bonita aí dentro do direito e dentro também das questões políticas. Hoje eu estou realmente muito mais no debate, que nem minha especialidade, que é em direito tributário, hoje ficaria bem anulada, porque de tanta gente estudar estatuto interno de Congresso Nacional, de STF, e Constituição, direito penal, coisas que nem seriam inerentes à minha especialização. Acho que hoje eu sou muito mais pronta mesmo para um debate político do que para uma audiência, embora eu realmente tenha feito bastante audiência na minha vida, mas agora eu já estou nessa parte, ou você faz uma coisa ou outra, né? Mas é muito gostoso trabalhar, fazer essas coisas e poder, eu fico muito feliz de influenciar pessoas como vocês, né? Duas meninas lindas, pessoal do Sul, eu estava falando aqui antes de entrar com elas, eu realmente amo o Sul do Brasil, é um lugar que eu moraria fácil, mas eu sei que a gente está falando para todo mundo, mas eu queria deixar realmente registrado o meu carinho pelo Rio Grande do Sul. É um lugar que eu amo, maravilhoso. O Brasil realmente tem muita riqueza e a gente tem que ser grato e lutar realmente por esse país. Ai, que legal. Ela fala que a gente é bonita, mas ela que parece uma Barbie, né? Olha esse cabelo. Obrigada, doutora Fabiana, pela tua presença aqui conosco. É uma honra. Eu e a Karina, a gente acompanha o teu trabalho. A gente gosta muito de ti. Agradecer o pessoal que está chegando aí, a Mariana, o Alexandre, querido, o Digama, o Valdenir, o Lourival, o Rodrigo Freitas. Pessoal, sejam bem-vindos. Pedir, por favor, para vocês compartilharem, comentem aqui com a gente também. Doutora Fabiana, para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua história. Tu que é youtuber aí, tem um canal já com quase 62 mil inscritos, né? Tá bombando aí vários vídeos super atuais, informando a galera aí. Como que começou, assim, a tua trajetória na política? Conta pra gente um pouquinho. Legal você falar disso, que eu acho que eu nunca tive nem a oportunidade de explicar, nem para o meu próprio público. Então, já fica aqui, né? É muito legal isso. Se eu for pensar bem, eu, quando era criança, eu tinha um avô que era muito politizado, e ele olhava lá para os petistas, né? E ele falava, olha, esses vermelhinhos aí, nunca, nunca. E aí eu olhava e falava, ai, vô, que absurdo, mas ele era muito certinho, muito firme. Eu era criança e aquilo me marcou. Então, realmente, eu cresci sabendo que petista nunca. Então, nunca votei no PT. Não assim, não tem problema nenhum com quem votou, mesmo porque eu acho que foi um negócio muito bem feito. Mas eu tive a felicidade de ter um avô ali que falava de sindicalista, ele sabia, ele era muito politizado mesmo. Então, graças a Deus, meu avô pôde ensinar. Aí, eu fui fazer faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, como não é diferente hoje em dia, talvez hoje em dia seja até um pouco mais pesado, mas realmente a gente enfrenta, né, aquelas gremiações, aqueles grêmios e tudo mais, isso existe, né? As próprias aulas, eu tinha aula de ciências políticas, só que eu dei sorte, né?
Ixi, eu tenho um mascote. Adoro! Ele quer brilhar. Então, quando eu fazia ciências políticas, eu tive a sorte, porque o que eles colocam realmente muito pessoal da esquerda, ele era extrema-direita não, mas para a época ele era considerado extrema-direita. E eu aprendi muito com ele, foi logo no primeiro ano. E aí eu continuei o curso, mas assim, eu sempre tive dificuldade né, eu sempre vi que as leis são de caráter um pouco, na época era pouco, já é muito, progressista, né, como que eu analiso isso? Quanto mais a lei ficar longe das leis naturais, o que está na própria Bíblia, né, mais ela tem caráter progressista, comunista, aí a gente põe o nome que a gente quiser, né, mas ela se afasta dos princípios básicos até que a gente tem como valor dos conservadores, né. E isso foi fácil perceber, depois também os livros que você é obrigado a fazer aquilo ali, são tantos livros, né, você é obrigado a seguir a pauta deles. E também foi difícil, mas acho que a maior dificuldade realmente foi na própria profissão, né? Eu já sofria, veja bem, quando eu falava que eu era cristã, né? Isso já era bem difícil, porque o pessoal falava, como assim, você é cristã, você não fala palavrão, umas coisas assim. E eu acho engraçado, porque direito é uma coisa que nem cabe você falar palavrão, pelo menos profissionalmente, né? Então, mas tudo bem. E aí chegou uma época da minha vida que eu sempre também gostei de política, sempre estava envolvida, super bem informada, eu era aquela que a família inteira vinha perguntar, sabe, como está a política, os detalhes, eu lia tudo que eu podia, e também nessa época, mais ou menos nessa época, eu comecei a ler livros do Olavo, ver vídeos, tudo que estava disponível, não tinha tantos assim na internet, né, então eu li mais, e aí ele me abriu para uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tinha aquela coisa de que só valia se você era alguém, se você tinha a parte acadêmica muito forte. Então, dava valor, eu tinha feito especialização, eu queria fazer doutorado, eu queria continuar nisso. Aí eu percebi que eu ia gastar uma lenha desnecessária, porque aquilo consumia muito tempo, eu tinha que advogar, e, na verdade, a gente sabe o que acontece, né? Então, o professor Olavo foi um grande exemplo nesse sentido, né? Não estou fazendo escada dele, nada, estou falando o exemplo que ele deu, né? Disso, de ver que ele não é um acadêmico, um acadêmico genuíno, assim, mas, por outro lado, ele não deixa nada a desejar. Então, eu pude me desprender um pouco disso, sabe? E estudar por conta, e querer também estudar outras coisas. Então, eu estudei por conta, não estou falando que eu sou, não. Tipo, teologia, umas coisas assim que eu gosto, né? Porque aí você abre a tua cabeça, você fala, nossa, tem outra... Saiu da caixa. E isso foi muito importante. Aí chegou uma época que eu gritava com a TV, de tão revoltada, né? E quando chegou a época da prisão do Lula, eu resolvi entrar para o Twitter. Porque eu não tinha... As minhas redes sociais eram as comuns, mas eu usava a rede social daquela forma, nunca foi para falar nada de política. E no Twitter... Quando eu entrei, que eu já cheguei arrebentando, assim, eu não sei nem como eu cheguei nos grupos. Eu sei que o pessoal começou a me perguntar, viu que eu era advogada, eu tirava a dúvida das pessoas, e assim foi indo. Aí eu comecei a traduzir, literalmente, todos os julgamentos que aconteciam no STF, que quarta-feira é dia de clássico, né, no STF, isso já desde aquela época. Então, eu traduzia os votos do ministro, acompanhava tudo, e foi crescendo. Aí, nisso, começou também as eleições do Bolsonaro, toda aquela movimentação. E aí eu fui migrando para grupos de WhatsApp, assistia de WhatsApp e pessoas novas, participei de tudo. E ali, sim, eu aconselhei muita gente da parte política, né? E aí eu fui estudando cada vez mais, me aprofundando mais. E aí chegou um determinado ponto que desses influencers que a gente tem hoje em dia, eu já conversava com todos eles, porque todos eles iam pedir alguma coisa, alguma ajuda ali, porque nem todos, né, são da área do direito. E eles são bem honestos, porque falavam, olha, não sei o que não estou entendendo, eu acho isso muito legal, né, que cada um está numa área, então o pessoal vinha pedir ajuda, e aí chegou a hora que eu não estava dando mais conta de falar nos grupos que eu estava, né, e aí então eu falei, não, vou fazer um canal. Aí fui fazer o canal, isso foi esse ano, foi rápido, então assim, eu acho que foi meteórico, né, o negócio, por quê? Porque eu já tinha essa base aí de canais amigos, que começaram a me indicar, já era forte no próprio Twitter, que eu fui crescendo. No Facebook, por exemplo, gente, vão lá, vocês, eu não tenho 10 mil inscritos, preciso ter pelo menos 10 mil. Vamos curtir a página da Fabiana. Fabiana Barroso, tá? É a página. E aí, também, agora eu tô no Instagram. Agora, assim, eu sou realmente adepta que a gente tem que ocupar todos os espaços, né?
Então, estou em todas as mídias. Agora me inscrevi também lá no Parler, que também, né, falam que é conservador. Acabei de criar minha conta também. Então, eu tô lá também. Então, assim, eu parto desse pressuposto. Por quê? Porque quando a gente fala aqui para o pessoal do Facebook, é um público muito específico, é muito diferente do YouTube e é muito diferente do Twitter. São pessoas realmente muito diferentes. Então, engraçado, a minha página no Facebook, ela é nada perto das outras, mas é o lugar onde eu sinto que existe mais necessidade de informação e onde as pessoas são mais legais. Então, gente, por favor, vamos lá, me ajude. Sigam a nossa querida Fabiana Barroso no Facebook. E, Fábio, a gente está vivendo uma situação muito delicada em relação à nossa democracia, do que realmente significa liberdade, né? Sobre essas questões de PL 2630, a gente está nesse processo, né? O que tu pode elucidar a nós todos aqui? Essa PL, eu chamo PL da censura, nem falo o número dela, porque para mim realmente é a PL da censura, né? É a tentativa de nos calar, ou ao menos de nos controlar, que para mim dá na mesma. É uma grande violação. Eu tenho visto, desde o começo do ano, com muita tristeza, como uma advogada, eu acompanho isso, as nossas liberdades individuais e nossas garantias fundamentais estarem a todo tempo sendo violadas. Então, a gente viu isso tanto na questão do próprio Covid, né, que são coisas, no meu entendimento, um pouco absurdas, ainda bem que também concordam com o que eu penso e outros advogados também. Não está tudo perdido, embora pareça, mas não está. A gente tem problemas pontuais em relação a isso. Temos sim, né, o STF tomando uma série de medidas ali que tem me chocado também, que eu considero sim um inquérito ilegal, e eu acho que o inquérito da fake news, e tem um desdobramento lá que eu falo que é o inquérito da Sarah Winter, né? Uhum. Mas a lei da censura, eu acho que ela é um desdobramento da mesma tentativa, né? Para mim, faz parte tudo não vejo como ações separadas, eu vejo como um conjunto de ações. Então, é com grande preocupação mesmo. Eu sou amiga ali do pessoal de alguns, né? Que nem do Alan, do Bernardo, de mais uma pessoa que também estava ali, que tiveram seus equipamentos apreendidos, e são pessoas que eu conheço, são pessoas do bem, então é muito difícil o cidadão comum e normal e de bem, né, mesmo que seja um influenciador ou não, ter a sua casa ali, né, seus equipamentos. Invadida, né? Porque a sensação é de invasão, né, um cidadão de bem não espera a Polícia Federal na porta de casa. E também e eu fico muito preocupada também com a prisão que a própria Sarah Winter teve, que não estou entrando no mérito que ela fez, mas de fato ela não é uma criminosa, porque ela foi denunciada por injúria, calúnia e difamação, né, crimes que está com uma tornozeleira eletrônica de forma cautelar, que eu não vejo sentido. E a gente sabe que o Oswaldo Eustáquio também, que é jornalista, né, porque falou que ele é blogueiro, então a gente fala jornalista, ele vai passar pelo mesmo processo, eu penso assim, né, vai ser prorrogado, nem sei se foi, e aí ele vai ser provavelmente também nos mesmos moldes da Sarah, deve sair com tornozeleira eletrônica e ficar impedido de falar que ele sai com uma listinha ali, que não pode falar com fulano. E aí a gente vê as coisas absurdas, né, que uma pessoa tentou lá explodir um ônibus, né, agora, recentemente, na frente do STF, gritou fora Bolsonaro, e o cara tá tudo bem. Então, assim, a gente chega num momento que, né, a gente tem, quando eu falo democracia, as pessoas se descolam muito da verdadeira. O que é democracia, né? Democracia é o povo, é o direito que vem do povo, simplesmente isso, né? Se a gente terceiriza, não importa, mas é a vontade massiva do povo. E não estão respeitando a democracia, tanto em relação ao voto, e aí eu até não gosto de usar esse termo, mas é o termo que técnico para isso, que é o Estado Democrático de Direito, que parece coisa de esquerdista, mas é nele que nós temos os três poderes, a harmonia entre os poderes, e desde, acho que da história da República, sempre houve realmente eles nunca foram equivalentes ou harmônicos e equilibrados entre si. Por quê? Porque aí é uma falha do legislativo, e a gente tem que entender que é uma falha nossa, porque a gente que vota no legislativo, de não fazer o controle, né, o check and balances, de por exemplo, colocar, pelo menos nem que for ao debate, um impeachment de um ministro do STF. Então, eles são sabedores disso, não tem esse controle de constitucionalidade, só existe na Constituição, mas a gente nunca viu na prática. E nos outros, a gente já viu
impeachment de presidente, a gente já viu sanções efetivas contra parlamentares acontecendo, inclusive cassação de mandato, tudo, eu acho que é perfeito, né? Mas fica uma cadeia predatória, praticamente. E o cidadão normal, ele olha para tudo isso e fala, e agora? O que nós vamos fazer? E aí, com isso, a gente tem um contexto fala Bessa, né? Gatei. Não, mas tu tem muito conhecimento, por favor. O momento é todo teu, doutora. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem que olhar para o contexto geopolítico do mundo, e aí a gente entende que o que está acontecendo no Brasil não é só no Brasil, é na parte, principalmente no Ocidente, né? E é uma tomada, assim, contra os conservadores, que a grande maioria da população é conservadora, ela só não sabe, porque tem gente que ainda tem uma visão estranha do que é o conservadorismo, e o conservadorismo não é nada mais do que conservamos, né? Então, o brasileiro, ele às vezes acha que é coisa de extremista, quando ele percebe, fala, nossa, mas eu vou comprar frango domingo, eu faço macarronada, eu vou à missa, eu gosto da família, tipo, valoriza assim, fala, então você é um conservador, a pessoa até se choca, fala, nossa, né? Meio isso. E também porque acham que nós somos contra as minorias, e na verdade a gente nem, mentira, né? A gente nem acredita em minoria, né? A velha que o Bolsonaro vive repetindo até, que somos o único povo, até o ministro Abraham também falava bastante, é o mesmo sentido que eu penso. Então, perfeito. Aí a gente vê que o Ocidente está desse jeito, então a gente vê também o Trump lá nos Estados Unidos sofrendo coisas muito parecidas, e esse movimento dos antifas, né? Que a gente sabe que nos Estados Unidos foi declarado lá como equiparado a crimes de terroristas. E por quê? Porque eles são organizados, existe muito perigo para a sociedade de uma forma geral, existe uma tomada ali de violência, né? Eles são realmente muito organizados, e aqui no Brasil não foi diferente. Eles usaram, pelo menos eu posso dizer por São Paulo, eles usaram braços de torcidas organizadas, mas aquele braço de torcida organizada que realmente é preocupante, né? Que são aqueles que matam por jogos, aquelas brigas horrendas que aqui em São Paulo realmente existe muito. Uhum. E aí a gente viu, pelo menos acompanhou aqui na Paulista, a mídia cobrindo de um jeito, e a gente viu que nem o embaixador lá da Ucrânia explicando a bandeira, eles não quiseram dizer que a bandeira era uma bandeira que remetia ao cristianismo e jamais a coisas neonazistas, né? Eles ficaram ofendidos com isso, quase dá um problema diplomático. Fora isso, a gente viu também que esses antifas eles gritavam, porque assim, engraçado, eles só gritam democracia, mas eles não exercem nada de democracia, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, gritavam democracia, eles estavam ameaçando e realmente efetivaram. Eu entrevistei o Coronel Américo no meu canal no YouTube, ele apanhou, junto com outro senhor, eles estavam indo para uma carreata, não era nem para ser uma passeata, era dentro de carros, uma marcha, uma carreata que era para a família, e acho que era alguma coisa da Igreja Católica, Jesus e Família, uma coisa assim. E eles apanharam covardemente, o outro ficou em estado grave, ele disse que ele não morreu nem nada, porque ele acredita em Deus e não desmaiou, mas eles se utilizam, assim, de coisas que tem na rua, né, eles vêm preparados com as tais armas brancas, diferente daquele do acampamento da Sara, né, aquilo, sim, assim, é arma, e aí a gente vê que não existe cobertura da mídia, ninguém fala disso, então eles são os democráticos, mesmo agindo e fazendo essas coisas, queimando e depredando patrimônio público e privado, e também ameaçando a vida das pessoas, que isso não volta atrás, né, por mais que você fale, vamos punir, mas se alguém morre, não tem como corrigir. Então, preocupante, e do outro lado, nós somos tidos como radicais. Pois é. Né? É querer e pedir, ninguém é idiota para pedir o fechamento do STF, mas sim, nós somos uma população bem forte para dizer que cada ministro, ou como qualquer pessoa do Brasil, né, que cometa qualquer tipo de, nesse caso, eu entendo, abuso de autoridade, mas qualquer crime tipificado, tanto nas leis ordinárias ou nas supraordinárias também, que seja punido, né? Então, o que a gente vê é isso. A gente sempre pediu ali para que, então, tem esse impeachment, né? A gente já teve impeachment do Gilmar Mendes, já teve impeachment, tentativas, né? E muito bem embasadas. A gente queria saber coisas, por exemplo, como o amigo do meu pai, né? Eu acho que tinha que ser apurado. Mas aquela gaveta lá do Alcolumbre é muito, muito, muito profunda. E não é só o Alcolumbre. Qualquer um que chega ali, eles fazem, assim, foi sempre assim, né?
Então, é uma luta que a gente está vendo e a gente vê o presidente Bolsonaro. Então, na verdade, é o executivo isolado, com o legislativo fazendo coisas absurdas e o judiciário também fazendo coisas absurdas. E um usurpa a competência do outro, porque o legislativo muitas vezes vai lá e faz coisas, né? Por exemplo, a Colômbia não deixou aquela MP que era do Abraham ser pautado. Ele não pode fazer aquilo é um absurdo, né? Ele tinha que receber e colocar no parlamento para votar. Agora ele já devolver aquilo é um absurdo. Isso é só para falar de uma das coisas, mas tem milhares. E do outro lado, a gente vê o judiciário não deixando o presidente Bolsonaro nomear o diretor da Polícia Federal, que até hoje, para mim, é uma das coisas assim, mais absurdas. Como assim? Porque ele cumpre todos os requisitos técnicos, e a gente vê essa palhaçada de ter inquéritos abertos, ministros falando para o presidente da República depor, sendo que as provas dos autos, que é nesse tipo de inquérito, que mais vale a prova testemunhal, e o próprio Moro, ex-ministro Moro, e o delegado da Polícia Federal, não trouxeram provas testemunhais para que esse inquérito continuasse. Então, a gente vê esses inquéritos sendo prorrogados, e tudo isso saiu daquela CPMI das fake news, né? Então, tudo isso que eu falei é tudo a mesma coisa. Então, aí a gente fica olhando para isso e fala, meu Deus, o que será de nós, né? Porque nós somos retalhados em redes sociais, isso é real, né? Nós somos retalhados também, temos ameaças, etc. Sim, também isso é real. As pessoas que se colocam no front, dão uma cara a tapa, que não, né? Eu respeito o perfil anônimo e até acho que é necessário em muitos casos, né? Mas quem se expõe mesmo é muito atacado e até fica triste, porque às vezes a própria direita vem atacar a direita, né? Porque às vezes o amigo, né? Então, a gente está assim, eu acho que existe muita intolerância, existem conceitos na sociedade que as pessoas não entendem. Por exemplo, parece a direita não pode falar de direitos humanos, porque se falar é esquerdista, mas na verdade a esquerda sequestrou como se fosse uma pauta só dela. E nós precisamos falar de direitos humanos porque o que eu falei aqui de garantias individuais, de garantias fundamentais e liberdades individuais, faz parte, né, dos direitos humanos. Faz parte dos direitos humanos você ter ampla defesa e contraditório e devido processo legal, por exemplo. Então, faz parte dos direitos humanos você ter acesso aos autos como advogado, que a gente viu que não aconteceu, não teve o cumprimento da súmula 14. Então, a gente precisa retomar esse debate e não encarar isso como coisa de esquerdista, né? Porque a esquerda dominou e a gente não pode falar. Precisa trazer o debate por nosso lado, porque é aqui que está o problema. Para eles estão confortáveis, eles são fofos, eles abraçam todo mundo, mas só que não, né? A gente sabe. Só que não. Olhando do colorido, né? A minha querida, né? Fica em casa, hashtag fica em casa, enquanto o emprego de todo mundo está acabando, a economia está acabando. Então, assim, a gente sabe que eles cumprem a agenda, tal da agenda globalista, tudo isso é real. Antes parecia teoria da conspiração, mas quando você sai na rua e vê todo mundo de máscara, você se fala, nossa, mas é real então, né? Então, assim, o que parecia antes que nunca ia acontecer, eu ficava até com receio, que a gente nem muito em série, né, aquelas coisas meio apocalípticas, a gente está vendo. O livro 1984 está acontecendo agora. E esse controle da vida do outro, inclusive de, olha, ela falou isso aqui é esquerdista. Esse também é um tipo de controle muito difícil para nós, porque a nossa liberdade ela tem que ser exercida plenamente. Então, ninguém tem o direito de fazer com o outro isso, né? A nossa liberdade tem que ser tão grande que ninguém pode tocar na nossa liberdade, ninguém pode dizer nada sobre a nossa liberdade. Isso que é um ponto que eu sempre luto no meu canal, luto de forma bem genuína, porque eu acho que quando o brasileiro perceber que não se negocia princípios e valores, aí a gente começa a fazer alguma coisa. Só que a gente fica num ciclo vicioso, que para isso acontecer tem que partir da educação. Mas como é que a gente vai fazer se essas coisas estão em andamento? Então a gente tem que conseguir educar já, né, quem está disposto, não importa a idade, não importa a condição social, nem se tem curso ou se não tem curso, não importa. Fazer, que é o trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, aqui hoje, que é trazendo informação e abrindo os olhos das pessoas, mostrando que a gente não é extremista radical, né? Porque, inclusive, qualquer extremismo, qualquer radicalismo, eu abomino, não faço parte, e denuncio do outro lado, né? E a gente está nessa tentando fazer o que é possível. E muitas vezes a gente
faz muito trabalho e chega ali em uma canetada, todo o trabalho feito, ele é extinto. Descartado. Então, a gente às vezes fala, não tem saída, não tem, porque aí a gente volta também para o princípio. Nós somos cristãos e a gente acredita que Deus realmente está no negócio, porque se não tivesse, isso aqui já tinha virado mesmo uma Venezuela, mas acho que a gente está mais longe do que estávamos quando o PT governava, o Temer, que é a mesma coisa, né? Então, já a vitória do Bolsonaro nas urnas já representou, sim, uma mudança nesse estamento burocrático que não vai ser de um dia para o outro, tem erros, vai continuar com erros, mas é nessas imperfeições que a gente vai se achando, e isso não significa que o Bolsonaro vai perder o apoio, pelo menos não da minha parte. Não, da nossa também não. Vocês viram por que ela faz sucesso, né? Ela explicou tudo aqui em alguns minutos, ela resumiu tudo o que está acontecendo no Brasil, deu informações que até eu, assim, pesquei. Ela é realmente muito, muito boa. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, né? E realmente, tu comentaste, assim, o presidente Bolsonaro foi eleito e parece, assim, que a direita relaxou, como se tivesse sido tudo resolvido porque ele foi eleito. Não, nós vencemos uma batalha, com muitas que estão acontecendo. E esse é o momento que nós mais precisamos estar unidos. A direita tem que se unir mais, tem que se apoiar. A doutora aí fazendo a live conosco, obrigada pelo teu prestígio, compartilhando nas redes. Então, eu acho que esse é o espírito, né, de união, da gente se ajudar. Um rapaz comentou aqui no início da live se tu ia comentar sobre a maior ação do mundo, que é o assunto do momento. Claro que ela vai comentar. Fico feliz por essa pergunta também, porque quem acompanha a Super Live, hoje os dobramentos, eu fiz uma live na segunda-feira no meu canal, que a gente teve muito êxito, fico agradecida pelo pessoal que acompanha, obrigada, pessoal. Ali o pessoal entendeu, não teve nenhuma dúvida, porque eu trouxe um dos advogados que está à frente disso, que é o Dr. Emerson Grigoletti, que até deve estar fazendo uma live em algum canal, acho que é no Movimento Avançar Brasil, nem sei, gente, mas eu sei que ele está. E a doutora Alessandra, é legal a gente falar isso, a doutora Alessandra e eu temos um grupo de advogados conservadores, esse grupo ele ainda não está exposto, mas nós temos pessoas no Brasil inteiro, só de advogados, e a gente faz muito esse trabalho ao contrário, né? Então, de orientar, ver onde aquele advogado que está disposto a ouvir, para ele se voltar e fazer aquele trabalho na população local. Então, existe esse trabalho. E sim, nós pretendemos virar uma instituição, a gente pretende tirar CNPJ, etc. Mas aí veio o Covid, vieram outras questões e a gente não conseguiu. E a gente teve muito preciosismo em regulamentar, né? Então, existem outros movimentos, então a gente não se opõe, longe disso, a gente soma forças. E o doutor Emerson já era meu amigo, mas ele faz parte do movimento Advogados do Brasil, que também já é bem extenso, que só advogados podem participar. Mas eu já assinei com eles 2 petições no começo, eram petições, né, essas de repúdio, etc. E assim, eu admiro demais o trabalho deles, todos os movimentos têm erros, que nem, eles já apoiaram a Lava Jato, ok, eu também já apoiei a Lava Jato na minha vida, então não dá para julgá-los, eles assim. Aí tem umas teorias meio malucas, mas assim, o que importa é que o doutor Emerson é advogado de uma das partes, que é o Bernardo, né? Ele fala abertamente, então eu posso falar, que é o Bernardo Kister. Então, ele sendo advogado, ele viu, quando ele não teve acesso aos autos, e ele foi diversas vezes lá ao STF, bateu na porta do STF, o STF teve publicações dizendo, olha, pode vir ver aqui os autos, e chegava lá, não conseguia ver, né, aquelas coisas. E aí teve na votação o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o advogado teve sim acesso aos autos, que tinha sido cumprida a súmula 14, e a gente sabe que não, porque eles não tiveram, e aí quando tiveram só do apenso 70, que é só uma parte, e para você fazer uma defesa legítima, você tem que ter acesso ao inquérito completo, né? Não só essa partezinha que você é citado. Como assim? Mas você tem que saber de tudo, né? E aí, por desespero até, acho que foi o advogado, aí não foi o doutor Emerson, foi o advogado do Alan dos Santos, pediu para as prerrogativas da OAB ir lá para eles conseguirem ter o acesso, né? Aí começa, a OAB esquerdista a gente sabe que é, tá? Ninguém tá falando que não é. Eu por exemplo, a nossa intenção no futuro é até ou melhorar a OAB se é possível, ou fazer um outro instituto que faça frente, quebrar o monopólio da OAB, né? Então o estudante, quando se forma, fala, olha, tem esse aqui, deixa eu ver qual que eu mais me identifico. Pelo menos isso. Mas aí a OAB foi lá e pela OAB o Alan dos Santos conseguiu ter acesso aos autos. Então, aqui eu não estou falando que a OAB serve, eu só ainda estou lutando contra, né? A OAB um dia vai vir em cima de mim, só estou esperando, porque, né, tanto que eu falo. Mas assim, não estou falando nada de regular, mas eles
teve sucesso, então, através disso, começa a se pensar. E quando viram a prisão da própria Sara e os desdobramentos, né, e a gente vendo que prorrogaram esses inquéritos sem objetivo, tudo ao meu entendimento, completamente ilegal e constitucional. E eu fiquei muito chocada quando eu acompanhei o julgamento completo do inquérito do fim do mundo, que assim disse o próprio ministro Marco Aurélio, né, então a gente precisa usar até o nome que ele deu. Quando ele vai falar dos votos, quando eles vão votar, eles passam muito, no principal erro ali, eles passam muito a mão, que é a interpretação do artigo 43 do regimento interno do STF. Esse regimento, eles interpretaram, para resumir, assim, né, que tudo é o STF. Então, você pega a Terra, a fotinha do globo ali, para quem acha que é plano, plano, para quem acha que é redondo, redondo, não importa também, mas aí você pega essas fotos e tudo ali é STF. Então, para mim, uma coisa completamente esdrúxula, também estenderam para familiares, né, e para crimes que até então, pelos que eles disseram, mesmo aqueles que o Alexandre ali leu, eles eram crimes que você consegue julgar na primeira instância, que são crimes de calúnia, injúria, difamação, e se tivesse qualquer outra coisa, ameaça, ele tinha outros meios para fazer isso. Então, a gente sabe que não é bem isso. Então, eu bato na tecla que a instauração do inquérito das fake news já é ilegal e inconstitucional. E aí depois continuou muito com esse não acesso das prerrogativas. E aí que surgiu primeiro, esse nome, a maior ação do mundo, foi algo orgânico, que o Dr. Emerson foi no canal dessa minha amiga Alessandra, foi explicar tudo isso que eu estou falando, e alguém ali, como a gente está aqui, alguém sugeriu, então vamos fazer a hashtag a maior ação do mundo. E eles falaram, então não foi nada fabricado, não teve jogo de marketing. E aí a gente ouviu muitas críticas, porque vai para a ONU. Gente, não vai só para a ONU, o próprio Ministério, o MP Pró-Sociedade, que são grupos de promotores extremamente conservadores, ingressou também com uma petição no mesmo sentido, na ONU, no Conselho Internacional de Direitos Humanos, né? E aí tem uma lista gigantesca onde essas ações vão acontecer. E não é só ação jurídica, além de ação mesmo, jurídica, vai ter relatórios, vai ter uma série de coisas que vai ser enviadas desde do Trump para todos os conservadores ali dos Estados Unidos, está alinhado com a Bélgica, está alinhado com grupos de conservadores do mundo inteiro. Então, são mais de 200 ações, né, que serão feitas. A pessoa fala, mas não tem nada de efetivo. Essas coisas levam tempo, né, para fazer as peças, petições, acionar a imprensa internacionalmente, mas o mais importante, a nossa tentativa foi de que o advogado brasileiro, nós somos 1.200.000 inscritos nos quadros da OAB, que não estão contentes com o que a OAB vem fazendo, aderisse a isso, para que a OAB, então, se sentisse pressionada a falar, mas espera aí, olha, a nossa própria classe aqui não está satisfeita. E isso já aconteceu. Né, aquela pequena pressão que a gente teve, a OAB já se manifestou dizendo que é inadmissível o advogado não ter acesso aos autos nesses inquéritos e que não pode sair para as férias lá deles, de julho agora, sem resolver essa questão. Então, ou seja, a OAB mudou o posicionamento dela, porque então, né? Então tivemos uma vitória. Para quem diz que não, desculpa, mas é uma vitória. Com certeza, doutora. Não é muito fácil, né, lidar com isso. É um emaranhado de situações que a gente fica assim, meu Deus do céu, né? E realmente a gente precisa das mídias independentes para essas informações chegarem corretamente a nós, né? O pessoal fica apavorado aqui. Muitos elogios aqui na nossa live. Obrigada. E, doutora, essa questão também das perseguições em geral, nós temos aí um grupo, né, que se denomina democrático, a gente até já falou sobre eles, né, das torcidas aí organizadas, enfim, com o nome de antifas, né. Isso é uma situação também que já existiu na Europa, é uma recuperação, né, dessa ideologia aí democrática, entre aspas, e muitas pessoas não estão entendendo exatamente o que significa isso, né? Acreditando que eles realmente possuem o objetivo de lutar pela liberdade quando é o contrário, quando eles coíbem a nossa liberdade individual. Como uma jurista, assim, como uma influenciadora, esclarecer um pouquinho melhor as pessoas, porque eu ainda recebo via inbox dúvidas sobre esses grupos. O que é importante saber é, de novo,
a esquerda, ela monopoliza o discurso e ela usa semântica, né? Então, ela se apropria de palavras que dá a entender, então, que aquilo é aquilo. Em relação aos antifas, a gente vê muito isso. Então, eles dizem que eles são a resistência. Veja, a resistência de verdade somos nós, que resistimos, né? Essa tomada de poder, tanto de forma que, no Brasil é muito fácil a gente ver isso, né? Desses grupos até suprapartidários, que são essas organizações, como eu vou dizer, tem que falar o nome, organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, que a gente sabe que realmente ela está presente na América Latina, ligada com grupos terroristas, tudo isso tem a ver, né? Existe sim essa tentativa de destruição da família, dos valores e também da ordem, né? Então eles querem o caos. Bom, é essa a intenção deles. Por quê? Porque a ordem, neste momento, está atrapalhando planos de agendas desse pessoal. Então, a ordem não é boa para eles. Então, tudo que eles puderem causar na sociedade de instabilidade, de medo, de pânico, de ameaça, inclusive de coisas realmente de consumação, né, de atos violentos, eles farão. A gente vê isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma pequena diferença. O povo lá pode, em alguns lugares, andar armado, né, ter posse de arma. Então, o próprio cidadão, ele pode, e a gente viu acontecendo, a Antifa chegando em alguns lugares, os donos dos comércios lá defendendo. Em algumas casas, eu vi lá uma cena que eu não vou me esquecer, num condomínio, os próprios moradores de casas, né, eles cercaram ali e se defenderam. Então, isso é interessante por um aspecto, porque é bom a gente analisar e aprender mesmo, que a gente nem sempre precisa do Estado para se defender. Isso se a gente tivesse os lados corretos, né? Mas isso não quer dizer que eu sou a favor daquela fala dos esquerdistas que nós temos um Estado policialesco. Não temos. Por que não temos? Porque nós temos uma alta taxa de criminalidade, não importa o lugar do Brasil que você esteja, mas é altíssima. Nós temos policiais preparados e despreparados, tudo bem, mas eles sofrem sanções pesadíssimas quando erram. Então, existem excessos, que existem coisas erradas por parte da polícia, sem dúvida, mas dificilmente passar impune. E quando passa, são coisas pontuais que a esquerda explora muito bem aqueles casos. São casos isolados, né? Mas eles se usam daquilo para generalizar, né? Porque, em grande parte, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, como a Polícia Federal, são pessoas que têm muita noção de que é o cidadão comum, de bem, e quem é o meliante, né? Eles têm essa divisão, nessa parte eles são muito bem treinados, sim. Eu já tive experiências pessoais de coisas bobas, né, de assalto, essas coisas, você chama a polícia aqui em São Paulo, eles vêm te atender, nunca tive problema, então não dá para falar da polícia. Agora, não dá para dizer também que não tem problemas pontuais, a gente sabe que sim. E aí a gente vê que eles tentam juntar pautas que não tem nada a ver. Por exemplo, eles colocam ali coisas racistas, né? Só que é engraçado, porque a população, a maioria dos policiais são negros. Então, é a população, vai para cima lá do pessoal que está na criminalidade, é negro também. Mas a maior é negro contra negro, né? Então, não é que negros morrem, como tem lá o movimento. Na verdade, no Brasil, isso é muito equivalente aqui. Então, tem muitos policiais que morrem, né, no dia a dia da profissão, negros e brancos, mas tem muitos negros, porque tem muitos negros na corporação, e também é um eles não comentam. Então, o que a gente vê? A gente vê que é uma apropriação de pauta, é uma tentativa de dizer que quais vidas importam? Só de negros? Na verdade, todas as vidas importam. Todas as vidas. Todas, sem exceção. A dos negros, eu acredito que muitas vezes tem que ser olhada com carinho. Por que não? Não estou dizendo. Eu acho, inclusive, da mulher. A gente viu agora no Covid que a violência doméstica aumentou. É falta da esquerda. É realidade. A direita precisa olhar para isso ou não, é realidade. O que a gente pode fazer? Né? Até assim, nós, por exemplo, com mulheres direitas, o que a gente pode fazer? A gente pode orientar? Pode dizer que, então, se está ouvindo, procure a polícia? Sim, porque a esquerda, até isso ela fez. Ela acha que aquele negócio assim, política não se discute, religião também não, e briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que, se for caso de vida ou morte, às vezes uma ligação para a polícia resolve. Então,
a gente vê que são implementação de pautas e daquelas pautas bem esdrúxulas, como a gente via as feminazes fazendo. E fazendo não, ainda elas fazem, né? Que é desconstruindo o cristianismo. Agora a gente está vendo uma desconstrução da sociedade e uma divisão, e o brasileiro é muito miscigenado. Então, essa importação, que como é nos Estados Unidos, que é um pouco mais dividido, e na Europa, né, existe também a briga ali por muçulmanos, no Brasil fica um pouco sem sentido, porque eu, loira aqui, minha bisavó foi negra e escrava. Olha só. Olha, então, assim... Isso quebra todo um julgamento, né? Porque eu não tenho na pele, mas eu tenho no sangue, a história da minha família, né? Então, assim, se for ver, eu sou descendente de português, de italiano, dessa minha bisavó, que era descendente de negros, tem índios. Então, assim, eu só minha aparência. Falar, você está falando que você é branca, tá? Mas vocês acham que eu não me dou a história que eu sei da minha bisavó lá, que era negra, que era uma escrava, que casou, meu bisavô se casou com ela para dar a carta de alforria. Essa história é bonita, né? Porque é uma história de amor bonita. Então, isso é o brasileiro. A gente precisa tomar noção do que somos de verdade. Nós não somos esses vira-latas que ficam dizendo que nós somos. Eu detesto, mesmo o pessoal da direita, que fala brasileiro é burro. Olha, se o brasileiro é burro, nós lemos mais do que os americanos, por exemplo, né? Então, o brasileiro não é um povo burro. O brasileiro é um povo que é extremamente patriota, extremamente pacífico, mas não idiota, que são coisas diferentes. Tanto que nós temos um território nacional extenso, muito grande, e soubemos defender, sim, muito bem a nossa soberania, né? E o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, quantas batalhas tiveram aí, e os brasileiros prevaleceram, né? Então, eu sei que no Sul isso é mais forte do que... Porque quanto mais... A gente quase se separou do resto do Brasil. Mas vocês têm isso muito forte, a questão de território, de soberania. Vocês defendem muito bem, eu não me esqueço. Quando o Lula tentou aí, que vocês deram... Como é que chama aquele negócio que vocês dão? Que é uma corda? Laçada? Reio? Esse? De gaúcho, não é? Fantástico, foi o pessoal a cavalo lá receber os petistas. Eu falei, tá certo. Por quê? Eles estão mostrando o regionalismo, a força, tipo, aqui não, território enorme, não tem. Sensacional. Então, é isso. A gente precisa voltar às origens, conversar com os nossos pais, com os nossos avós, ver como eles saíram de crise. Você acha que eles não tiveram problema de pandemia, de doenças? Perguntar como que eles saíram disso tudo e tirar deles a lição. Porque sim, né, tá lá, os valores estão lá. Essa coisa também de inversão, de que a sociedade é no jovem, não. Você pode ser o maior sábio do mundo, mas só a experiência, a maturidade que vai te trazer um conjunto de coisas o suficiente para você poder repassar e sim ser um exemplo ao próximo. Não que um jovem não possa ser. Também existem casos pontuais, né? Tem o velho que talvez não te passe nada, a pessoa mais velha, e o jovem que te passe muito. Mas, assim, na história da humanidade, até na Bíblia, eram anciões que eram procurados para se aconselhar. E a gente precisa voltar, né? Que também a gente bate no patriarcado, que é uma pauta esquerdista, né? Muito. Realmente, né, tu comentou da questão, assim, de que os direitos humanos, enfim, são pautas que a esquerda pegou para ela, e realmente eu acho que a direita tem que começar a ocupar todos os espaços, né? Então, que nem a questão da violência das mulheres não é de interesse só das feministas, se é que elas se importam realmente, né? A questão das ações sociais também, eu e a Karina, a gente está sempre fazendo ações sociais, é importante. Então, eu acho, assim, que é uma questão de tu ser uma pessoa humana, não de ideologia, sabe? E a esquerda realmente pegou todas as pautas. A gente vê nas redes sociais. As redes sociais, predominantemente, ela é dominada pela direita. A direita conseguiu fazer isso, tá? Ocupou muito bem o espaço. Tanto que a gente é muito... vivem caindo páginas, a gente é perseguido. Mas, por exemplo, no Twitter, né, que é onde tem as pautas, a discussão política forte mesmo, é lá. A esquerda não consegue subir hashtag e ficar lá em primeiro lugar. A direita, qualquer coisa, sobe e coloca lá. Por quê? É organizado. O pessoal fica falando que é robô, mas não é, né? É um bando de senhorinha de WhatsApp e daquela coisa organizada organicamente e que deu certo, né? Isso sim também é a direita, viu? Porque a direita não é só a parte intelectualizada. A senhorinha de WhatsApp, não estou desmerecendo ninguém, pelo contrário, elas são a maior ferramenta que existe, porque o WhatsApp quebrou toda a organização desse pessoal aí.
E nas discussões ali, quando a gente vê em rede social, que a gente vê ataques de ordem, por exemplo, porque é mulher, porque da própria direita, eu até printo porque eu fico chocada, do tipo, nossa, ela é loira. Que são coisas que, assim, você vê o esquerdista te chamando e alguém da direita, porque está incomodado com alguma coisa que você disse. A gente não veio para agradar todo mundo, tudo bem. Mas, assim, que a crítica seja legítima. E como que a gente começa a mudar? Se a rede social ela tem esse poder de influenciar, a gente precisa se firmar muito forte e não permitir. Eu estou dando um exemplo aqui de mulher, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser contra o menino, pode ser contra negro, não precisa ser contra a minoria também. Qualquer coisa que a gente vê, né, que é uma coisa desmedida, que nem a gente é uma fábrica de memes, ok, excelente. Mas se o meme for violento, de ataque, não à ideia, mas ataque à pessoa, a não ser que seja assim, aquelas brincadeiras, tal, mas que é uma coisa que sai do contexto, que vai ofender, porque a gente tem que lidar, a gente está ainda no processo de educação. Então, sem pensar, não, mas isso aqui que eu estou fazendo, tá bom, vai agredir a pessoa que eu quero, ok, mas não vai agredir, não vai afastar as pessoas que a gente está trazendo, porque vão considerar a gente extremista, e aqui eu estou dando exemplo de coisa. Então, esses extremismos que a gente vê ali ainda, que é uma coisa advinda da esquerda e da educação Paulo Freire, né, que não deixa você pensar, ainda age nessas coisas, quando você recebe é legião, é em bando, é em coletivismo. Então, não são ideias individuais que a gente preza tanto, né? Isso a gente se perde. Eu acho que isso realmente, porque a gente precisa formar ainda na universidade, a gente precisa fazer tudo isso, mas são coisas assim que já dá para fazer neste momento, como é a maior ação do mundo. São coisas que a gente pode fazer neste momento, com as suas falhas, se vai ter êxito ou não, mas pelo menos conseguir levar para o debate, conseguir pautar a mídia, né, trazer, porque se for uma coisa formalizada, a mídia vai ter que noticiar. Mesmo a extrema mídia, a mídia que, né, ela vai ter que noticiar. Nós, como canal independente, a gente não pode ficar só aqui. Eu sei que cada um tem seu papel, mas vocês deram um exemplo aí que vocês trabalham em ações sociais, vocês estão de parabéns, porque qualquer pessoa que esteja atrás das câmeras, na frente das câmeras ou atrás das câmeras, você tem que pensar, sim, o que você está fazendo para a sociedade de alguma forma. Seja uma coisa piquitica, que é conversar com alguém ali na rua, bater um papo para ver como que tá, para saber se está precisando de ajuda, de qualquer coisa, conversar e trocar essa ideia, mostrar o que são as coisas, porque a mídia hoje não deixa você, né, as pessoas têm umas ideias muito contaminadas, e a gente tem que entender que a gente não pode só ficar falando para a nossa bolha, porque se a gente não conseguir agregar as outras pessoas, a gente nunca vai conseguir pôr um legislativo lá eficiente, né, que são os senadores e os deputados, a Câmara Federal, estou falando de ordem federal, né, e nem municipais. A gente nunca vai conseguir, porque a gente não consegue nem debater com o teu vizinho, com o teu colega. Então, é isso que a sociedade precisa fazer. O trabalho de internet todinho é válido, desde que também aconteça nos bastidores. E também isso não precisa saber. Vocês falaram aqui como um exemplo, mas vocês não fazem isso para falar, nossa, olha como a gente é boa, puritana, legal, né? Não é isso. São questões humanitárias, né, doutora Fabiana, Jéssica e todos que nos assistem. É um dever cristão, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando é que eu vou ter uma mão amiga estendida para mim. Então, quando a gente está um pouquinho melhor, é um dever ajudar, é um ciclo. Então, quando a gente luta para levar o ser cristão nas redes sociais, a gente tem que também ter uma ação fora das redes, porque é onde a questão orgânica acontece. Né, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma ação de um deputado nosso, muito querido, do deputado, o Tenente Coronel Zuco, muito amigo do Bolsonaro e do Mourão. Ele criou o Unidos pelo Rio Grande, né? Eu e a Jéssica, a gente teve uma oportunidade linda de apoiar, conhecer famílias especiais que realmente batalham, né, e estão sendo extremamente prejudicadas por esse lockdown, por esse isolamento social. E tudo isso vem uma observação. A esquerda apoia com todas as forças uma questão de isolamento social. Aí eles falam na retórica do egoísmo, de que a gente tem que pensar nos outros, né? Porque a extrema-direita não serve para nada, só para fomentar isso, mas é justamente... Eles usam a palavra empatia. Exatamente. É a semântica. É verdade.
justamente os preceitos cristãos que fazem as pessoas olharem e tentar reverter esse processo, né? É muito ruim isso, tu lidar com esses julgamentos e tá sempre lutando, mas é o nosso papel. Sim, e é nesse papel que eu venho falar, né, que nada irá nos calar. Isso não é uma fala corajosa para falar, nossa, nós somos demais. Não porque estamos com problemas até reais, né, de ser tolhidos mesmo. Mas é quando a gente fala nada vai nos calar, porque a gente tem noção de que não existe outro caminho, não tem como retroceder, né? Não tem. Retroceder jamais mesmo, porque voltar no status quo que a gente a gente estava virando um povo miserável e sem saída, né? E é importante também a gente lembrar aqui da eleição do Bolsonaro, que acho que é um grande aprendizado como povo, é a própria limitação da figura do presidente da República, né? Que constitucionalmente o Bolsonaro não tem tantos poderes como as pessoas dizem, querem, almejam. Eu também gostaria. E os poucos que ele tem são tirados, né? Então, por exemplo, o Lula, ele governou à base de MP, que é medida provisória. Então, se faz MP, ela fica de pé 60 dias, depois ele põe mais outra, né? Com uma mudadinha. Foi assim. E ele não tinha esse problema, né? A oposição, a gente sabe que era um tato de tesouras e nunca foi real. Agora a gente está vendo uma posição real do que uma oposição real é capaz. Então, ela é capaz de prender pessoas injustamente, ela é capaz de perseguir reputações injustamente, ela é capaz de aniquilar sonhos, de levar o povo à miséria, de usurpar, inclusive eu acho isso um absurdo, né? A gente não pode ir à igreja. Aí aqui em São Paulo, outro dia eu passei, tinha uma igreja assim aberta, bem piquititica, e estava tudo assim ventilado, e eu fiquei pensando, realmente, aqui não tem, é difícil, a pessoa está com máscara, entra uma pessoa, não é uma missa, mas por quê? Até o desconhecimento da própria esquerda, da função que existe da igreja dentro da sociedade, não é só para seja igreja evangélica, vai para culto, ou a igreja católica para uma missa, ela tem a função social, ela está inserida dentro da comunidade, e através dela, quando a pessoa precisa de ajuda, não é à toa que mendigos ficam na porta de igrejas, por quê? Porque é ali que recebe ajuda. Tanto, eu estou falando assim, tanto dos padres ou dos pastores, quanto da população que está ali, porque, né, as pessoas estão, se você vai na igreja, você está precisando de ajuda, ninguém vai na igreja, vai por amor também, mas você está com o coração diferente, né, é um lugar diferente, e essa também, proibir esses cultos e tudo mais, né, é muito simbólico, muito significativo, o uso de máscaras, as multas altíssimas, com médicos discutindo a eficácia ou não das máscaras, né? Também acho um absurdo. Não estou dizendo para usar ou não, só estou falando que a tal da ciência, que é da tal da OMS, que é um braço da ONU, para quem falar que a gente fala bem da ONU, olha aí, a ONU, para mim, eu queria destruir a ONU, meu problema é como, né? A gente realmente quer subir outras instituições, e não essas que têm esses controles, que são órgãos que querem sim tirar a soberania do Brasil e de todo mundo. Veja as tomadas antes dessa pandemia, a questão era pela Amazônia, e o Bolsonaro soube se sair muito bem, porque ele bateu no ponto da soberania nacional, que a Amazônia era nossa, e aí você vê que dessa forma que faz. A própria esquerda, em certo momento, ela teve que concordar, porque se ela discorda daquilo, ela vai ter que depois abrir mão de coisas que talvez não sejam interessantes. Não, eles não foram legais, não foram bonzinhos, não foram nada disso. Né? A Greta lá, que acho que tem girafa aqui, a gente tem agora uma girafa de máscara, porque as pautas continuam aqui, né? Aqui no Ocidente, de uma forma geral. E também eu acho que as questões de radicalizar, que nem falar da China. A China é um problema, sim, mas vocês não esqueçam, não confundam a China, o Partido Comunista Chinês, com os chineses. Povo perfeito. Isso não tem nada a ver com... Eles precisam de ajuda, né? A gente precisa fazer essa diferença, né? A gente precisa ter essa noção, porque muitos ali não têm escolha. Aliás, as histórias que eu sei da China são bem tristes, porque lá eles têm um regionalismo como tem no Brasil, lá eles têm muito, e foi abolido, eles têm que ser praticamente robôs, né, eles têm controle totalmente social, aquela coisa do Black Mirror, lá, que parecia uma coisa impossível, acontece na China hoje, isso é real hoje, né, e a gente sabe que existem sim pautas, eu vou ligar aqui, vocês são cristãos, dá para falar, porque em todo lugar, né, pessoal, eu não consigo entender como alguém fala que é direita e não é cristão, mas tudo bem.
Mas eu sou e vocês são, então dá para falar. Mas a gente sabe que existe uma guerra espiritual muito grande. Muito forte. E a gente sabe também que se a gente não ajoelhar, não orar, não pedir, também não fizer essa parte, também não ajudar o próximo, que são os mandamentos, né? E todo o resto, exercer perdão, dar outra face, perdoar 70 vezes 7. E assim, se a gente não fizer tudo isso, a gente não vai ter chance. Então, quando a gente vê esses antifas, por exemplo, é o ponto. Eles vêm para destruir tudo isso. Eles vêm para dar medo, para as pessoas não terem medo de sair à rua além do vírus. Intimidar. Porque aqui em São Paulo, muita gente falou, caramba, eu ia trabalhar, agora tem esses antifas que vão me caçar, se eu tiver com verde e amarelo, ou não, que nem vão me achar lá que eu sou fascista, que eles não sabem nem o que é o fascismo, né? Eles estão muito mais próximos do fascismo, e aí você corre o risco de apanhar, de morrer, né? Então eles são os extremistas. Porque está estampado qual é a minha ideologia, ou porque, a mim sim, porque eu sou ainda um pouco conhecida, pouco, né? Imagina os muito, que nem a vida. Vocês acham que a vida do Alan dos Santos, estou dando exemplo aqui, ou a vida do Bernardo não corre risco de vida real? Né? Você acha que esses advogados que entraram a maior ação do mundo não estão de fato desesperados porque receberam ameaças de morte reais? Isso é real. Claro que sim. O pessoal acha que não, acha que... E você tem que se pôr no lugar do outro. Que adianta eu ficar aqui discutindo, né? Enquanto hoje, neste momento, agorinha, tem um jornalista preso. Então, a hipocrisia. Ah, tá bom, mas o que a gente pode fazer? A gente tem que primeiro pôr isso para a sociedade perceber, né? Que tem um jornalista preso, que é a maior violação de liberdade de expressão, de direito, de tudo, né? E aqui também não importa o que ele fez. Eu só sei que o que ele fez, ele foi falar, ele foi exercer a profissão dele. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim, não é isso o mérito. Mas o direito dele, de jornalista, está sendo violado. Por que os outros não foram? Por que não aconteceu isso? Porque qualquer tentativa, né, de até o fake news, que é outro conceito aí que a gente não tem, que não existe na legislação. O que é fake news? Eles que pautam que é fake news. Quantas coisas a gente vê a mídia tradicional falar e não corrigir, e aquela informação... É verdade. Quantas essas agências de checagem, elas mesmas são ali, elas acabam fazendo cometendo fake news, né? Ou até se pega a própria OMS, que uma hora achou bom usar máscara, depois já falou que não, depois falou que era bom lockdown, depois falou que não. Então, assim, a ciência... Super contraditórios. É uma coisa que não tem nada de científico no sentido literal da palavra, mas não tem nem falta a palavra, não tem nem, não é decência, mas não tem a mínima, eles não subestimam na nossa cognição, né? Sim, é uma coisa que eu não consigo nem classificar também, porque a gente tem as informações, refuta, né? O problema é quando as pessoas também defendem esses absurdos, né? Tem uma fala do amigo Alexandre Marim, que diz que foi caminhar na rua sem máscara e me chamaram de fascista. Então, tá vendo? É isso que eu falo. Por exemplo, você vai ver uma pessoa na rua, se ela estiver sem máscara, que nem o caso dele, vamos pensar com a cabecinha do fica em casa. Mesmo para ele, quando fica em casa, é ele que está correndo risco por estar sem máscara. Se você está de máscara, meu amor, e você está protegido, você está bem, amigo, porque você está se incomodando com a vida dele. E por que não são eles que dizem, cada um faz o que quer da vida e ninguém tem que se meter? Né? Se for eu não acredito que as coisas são muito assim, mas o pessoal do fica em casa aí, por que vai xingar? E vai xingar a gente porque está sem máscara? Né? Então, assim, aquela senhora lá, eu cheguei até num programa, aquela senhora de Araraquara que foi detida, que estava num banco de uma praça pública sozinha, se exercitando e tomando sol, que aliás é uma indicação médica. Aí sim é ciência, né? Aí a gente vê aquilo e fala, meu Deus, e cadê os homens, os machos mesmo? Que para não achar porque não tem mãe, não tem mulher, porque aquilo foi uma força desmedida. Aí ali sim, ali é GCM, né, polícia local, que está servindo o governo petista, porque Araraquara, o prefeito é petista. Então as pessoas começam a ter noção. E assim, se não tiver esse levante do povo, tomar as pautas para si e falar, mas espera um pouco, não vão derrubar meu presidente, mas não é fazendo essas maluquices, não, né? São coisas inteligentes. Não vão derrubar meu presidente,
não vão prender nossas mulheres, não vão nos forçar a usar máscara aqui em São Paulo, pagar multa de R$ 500 ou R$ 5.000 se você for pessoa jurídica. Como assim? Nossa. Você está quase quebrado, falido. A verba que o governo federal deu para as pessoas sobreviverem é de R$ 600. Vão pôr multa de R$ 500? E quem fiscaliza? E qual o critério que estão utilizando isso? Então, assim, é tudo um absurdo. E quando você vê a legislação, ela não porque teria que ser pautado na Lei 13.970, se eu não me engano, que é a MP que acabou passando, a MP do Bolsonaro, que virou lei, que disciplina lá o que é calamidade pública. Essa coisa de máscara não está lá e não está na lei também, a secundária lá, 10.000. Então, ou seja, porque o STF definiu competência concorrente desde que ela não vá contra a lei. Existe uma legislação, precisa respeitar essa legislação. Você pode ter competência concorrente, sim, mas desde que ela não seja contrária. Por isso que até fui procurada por prefeitos de cidades aqui de São Paulo pequenininhas e orientei a todos, judicialize, leve para os tribunais, recorra, vai até, a gente não sabe, porque você tem que levar isso para os juízes discutirem, porque se engana quem diz que todo juiz é esquerdista e se engana quem diz que o promotor é esquerdista, que existe muito, que a grande maioria é sim, mas existe que faz a diferença. Claro, não, olha, que aula, né, Karina? Que aula que a gente recebeu hoje. Não, eu tô encantada. Eu falei muito, né? Não, mas é para isso mesmo. Tem uma outra coisa que eu sempre pontuo, né, tanto em lives da Live das Gurias quanto live solo. Olavo de Carvalho nos instrui quando essas acusações absurdas recaem sobre nós. Processe. Doutora, é viável que a gente entre nessa esfera para nos defender quando somos chamados de nazistas, racistas, simplesmente por sermos apoiadores de Bolsonaro? Sim, aí que tá. A relação a fascista. É fascista? Que é o fascistão novo. Agora a gente recebe tanto elogio que eu já não me lembro mais. Elogios maravilhosos. A gente já foi a gente já foi bolsominion. Vai me relembrando aí. Fascista, nazista, racista, taxista, chinelista, vagabundista, tudo. Fascista, então fascista mesmo. A fascista, a jurisprudência majoritária entende que quando você for chamado por alguém de fascista, e a pessoa, a jurisprudência sempre, a majoritária está condenando quem faz isso, porque no Brasil o fascismo é definido como crime, então você está imputando um fato criminoso a alguém. Então, judicialize, que a grande chance de você ganhar em primeira instância é altíssima. E para quem não tem, fala, mas advogado custa caro. Então, tem os juizados especiais cíveis que recebem essas ações, que tem perto de faculdades, aqui em São Paulo é em faculdades, né? Tem também, aí fala, mas é aparelhado. Os JECs não são tantos, não, tá? Eu já advoguei, já ajudei quando eu fazia parte de faculdade, já trabalhei em JEC e sei que não é assim, não, né? Tem... O pessoal ali quer aprender e pega esses casos, às vezes, com mais carinho do que um advogado mesmo. E tem também... É importante as pessoas saberem que o direito, às vezes, não é tão difícil. É que a gente o Brasil ele tem aquele negócio de pré-julgamento. Mas se não fez, como é que você vai saber? Tem que fazer, tem que investir, perder tempo nisso. E demora, às vezes, para resolver a questão. Mas vale a pena. Até para também trazer o debate, né? E ficar com dados reais, porque tudo isso vira estatística. E também sempre você pode procurar tanto a própria Defensoria Pública, né, dos municípios, estados, e casos graves, casos severos, levar ao conhecimento do Ministério Público, né, para servir a sociedade nesse aspecto. E também sempre se utilizar de boletim de ocorrência, eu sempre digo isso, judicialize de forma correta. Não sei como é no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo existe a Delegacia de Crimes da Internet, e que funciona, né? Já acompanhei alguns casos ali e funcionam, eles quebram IP, não existe essa coisa de internet, internet é terra sem lei, isso não é verdade, ainda mais para crimes, né? Talvez demore, talvez não você ache que, né, aquela coisa desesperadora. No Brasil, a justiça é lenta e é mais lenta do que em muitos lugares. Tem casos assim que você, sei lá, vamos pegar um caso de violência doméstica que a gente estava falando. Eu recebi hoje de um amigo uma notícia assim, que é o caso de 2014, que teve uma denúncia que realmente ele acompanhou, ele foi testemunha de uma violência ali, e agora ele foi chamado
para a primeira audiência, para ser ouvido como testemunha. Então, assim, 2014 para agora, a pessoa já teria morrido. Muito tempo. Né? Então, Deus poupou a vida dessa pessoa, não sei de detalhes, mas para vocês entenderem que realmente o negócio demora. É lento. E são coisas que teriam todas as características para ter cautelarmente alguma decisão. Mas o que vale aqui? Insistência. Se a gente não, o professor Olavo está muito certo disso, né? Tanto que ele está fazendo o que agora? Ele está pedindo para as pessoas, né, ajudar ele a pegar os dados, compilar os dados para ele judicializar. Porque ele até agora ele estava só no enfrentamento, na defesa. Ele quer ir para o ataque, né? Sim. E até a pessoa fica falando, ele já tem advogado, pessoal, agora ele precisa da outra parte, ele precisa do pessoal aí que consegue levantar, né, a vida do Olavo, o que fizeram, porque realmente é fora do Brasil. Dentro do Brasil são anos que o Olavo é atacado e que merece processo de calúnia, injúria, difamação e outros, né? Então, isso, quando ele fala isso, ele fala de verdade. E é engraçado que eu vejo a pessoa quer interpretar o Olavo. Não interprete o Olavo, aliás, não interprete nada. Isso é uma coisa que o brasileiro aprendeu errado. É uma coisa do Paulo Freire. Não existe interpretação de texto. O texto está lá, o texto é aquilo. Se eu falar, olha, se a mesa é branca, acabou, amigo. Não quero saber o que está em oculto. O brasileiro adora saber o que está em oculto. Se tem alguma teoria da conspiração. Ei, você está na tua cara. E o que está na nossa cara agora? O que a gente está vendo na nossa cara, que precisa de interpretação de texto. Por exemplo, o professor Olavo pediu ajuda e acabou. E ele diz, judicialize o máximo. Como ele disse também, ocupe um espaço. A pessoa fica, não, mas a ocupação de espaço, ele, quando ele vai... Ele não escolheu nada, agora ele já tem mais idade. E tem outra, a gente precisa ter noção de proporção e adequação. Então, eu estou falando isso porque eu dei entrevista para a CNN e ficaram pelo meu pé, aproveito para dizer, aquela ocupação de espaço, o pessoal ficou achando que ia lá lacrar, xingar a jornalista, e por isso eu ia ficar, não, meu objetivo não foi esse, meu objetivo foi realmente falar para aquelas pessoas que estão, você acha que eu fui pautar a mídia? Eu nunca vou mudar a opinião da CNN, nunca. Claro. Eu fui para dar, você foi fraquinha para eles usarem. Mentira, isso não aconteceu. Foi ao vivo e não aconteceu. Não aconteceu, então não aconteceu, não fale, né? Outra, você foi e mudou a opinião de algumas pessoas, você acha que você mudou? Mudei porque eu recebi pessoas que falaram, olha, eu não tinha pensado, mas uma advogada estava defendendo isso aqui que você falou, olha, não, entendeu? Então, assim, quando a própria CNN está lá abrindo espaço, eles vieram procurar desse jeito. A gente quer conversar com você, doutora, porque você é apoiadora do Bolsonaro e uma conservadora. Poxa, que belo título. Para mim vale mais que um diploma. Falei, pô, sou eu. E o que eu fiz ali na CNN não foi lacrar, não foi xingar, não foi desrespeitar. Eu fiz o que eu achei correto no momento, que era desligar o Queiroz do Flávio Bolsonaro. E depois, Deus é tão bom comigo, que foi o que aconteceu no processo. Né? Um tem um advogado, agora outro tem um advogado. Então, o que eu acabei falando ali, porque Deus é bom, virou uma verdade, tá? Então, essas pessoas, esse tipo de julgamento acaba desgastando a gente, porque você está na batalha, você está no front, e veja, eu fiz... na cara a tapa. Eu fiz uma entrevista para a CNN, o pessoal achou que eu ia ser contratada, que eu ganhei dinheiro, que eu fui por conta de views, não ganhei nenhum inscrito para o meu canal, tá? Pessoal, se é para prestar conta, pelo menos ninguém chegou e falou, olha, eu cheguei aqui porque eu te vi na CNN. Ninguém. O que eu tive, sim, pessoas falando para mim, vizinhos aqui de onde eu moro, nossa, eu tive na CNN e realmente o que você falou tem razão, me fez pensar. Isso eu tive, né? Então, para mim, uma pessoa já vai, é igual Jesus lá, né? Falar, uma alma vale, é isso. A gente precisa ter esse pensamento cristão. E outra, outras coisas dali surgiram. As pessoas não sabem, a gente vai ficar falando, até por estratégia, não é que eu estou falando alguma coisa, não. A gente precisa ter essa noção também que nós estamos numa guerra. E o professor, quando fala, vamos ocupar espaços, todos os espaços mesmo. Então, hoje até assim, eu não sei se eu sou preparada, mas eu confio em Deus, né? Então, Deus me prepara no que eu não tenho preparo. E nessa eu vou com segurança. Por quê? O que eu estou falando, eu sei que é a verdade. Eu sei que eu estou falando prevalecerá, porque uma hora ou outra é a verdade sempre prevalece. E Deus conhece meu coração, então Ele vai me honrar e vai me ajudar, né? Agora, pode ser usada, pode acontecer? Pode, mas é um risco que se corre. Mas eu avaliei e achei que o risco é necessário. Como eu já tive também outros convites e vi que o risco era completamente desnecessário. Então, isso a gente precisa saber, né?
ter condição, avaliar os nossos limites. E não quer dizer que você é menos ou mais, mas nessa oportunidade me foi oferecido para debater com o Cacá e eu neguei. Para debater com o Cacá eu não vou. E eu achei muito honrado porque eles preferiram a mim do que o Cacá. Então eu falei, não, então vai ser só a senhora. Então, foi outra vitória para mim. Mas, por exemplo, debater com o Cacá e na CNN eu não iria. Não porque eu não seja preparada, não, porque ele é uma outra espécie. E que eu realmente não vejo propósito. Aí não, porque eu não conseguia nem dizer nada, ia ficar a lacração para cima de mim, e aí eu não vi. Não ia cumprir o seu papel, né? Mas isso não significa que no futuro, de repente, seja um outro tipo de pauta, que nessa pauta do Queiroz era muito complicado debater com o Cacai, né? Mas dependendo da outra pauta, se ele quisesse falar, por exemplo, de questões do STF, talvez eu tivesse condições. Porque eu sei o que ele faz e que eu acho um absurdo. Então, depende, a gente precisa ter essa noção. E quando a gente tem noção do nosso próprio limite, a gente não... Porque quando eu fui, você tem que ter noção que você representa as mulheres, a direita, o conservadorismo, Bolsonaro. Então, é muito... É uma responsabilidade. Você está no covil dos lobos, você não está igual nós aqui, que eu sei que não vocês... é qualquer um que tem coragem. Então, né? Mas por que? Da onde vem uma coragem? Porque eu sou muito boa? Não. Porque eu acredito em Deus. Repito. Isso. Sem Ele, eu não seria nada, eu não faria nada, e eu acho que nem esse convite teria chegado. E tem mais, eu sempre olho nesse sentido, se Deus, se não for da sua vontade que eu faça tal coisa, tire isso da minha frente. E muitas vezes isso já aconteceu, de coisas pequenas e coisas enormes. Então a gente precisa lembrar que Deus é esse Deus de perto, que você pergunta, ele te responde mesmo, não assim, né, vindo falar, mas ele vai te responder. E essa intimidade com Deus é importante para o conservadorismo. Eu estou vendo pessoas dizendo, vamos abolir essa pauta porque não cabe. Pessoal, isso é bem de esquerda, tá? Religião e política se discute e juntas. Elas não andam separadas. Exatamente, concordo plenamente. E sem esse amparo espiritual, a gente perde o foco de uma causa, né? Porque eu tenho sempre como uma premissa assim, ó. Nós somos passageiros aqui. Sim. Então, o que a gente vai deixar para aqueles que estão vindo, né? E qual é a função? A gente não vai levar nada, nem o próprio corpo, nem nada. Então, para que... Exatamente. É fantástico isso, a gente ter essa liberdade de poder conversar sobre isso também, porque é muito abafado quando a gente vai falar sobre o cristianismo, sobre esse pilar essencial e que está na mira há muito tempo, né, de forças tirânicas que a gente não pode permitir de jeito nenhum. Eu não acho nem razoável, nem se cogitar a possibilidade de não permitir o exercício da nossa fé, seja ela qual for, tá? Mas que o cristianismo está sendo, sim, perseguido, isso é uma verdade. O professor Olavo vem alertando, mas não é só o professor Olavo, a gente vê isso em todos os lugares do mundo e a gente vê tantos protestantes, eu não faço essa divisão, tá? Protestantes e católicos, eu digo como cristianismo, para mim, todos lutam pela mesma coisa, mesmo porque lá na Bíblia eu acredito nisso, fala de 7 igrejas, né? E eu acredito bem nisso, e assim, eu acho que a gente tem que agregar, e a gente também tem uma base no Brasil muito forte, a gente tem os judeus também, né, que não acreditam no Novo Testamento, mas eles são também a nossa força, digo eles porque eu não sou judia, né, não tenho nem convertida e nem de descendência judia, mas eu respeito, tenho amigos, admiro, e sei que os valores deles são tão fortes quanto os nossos, e eu os respeito, assim como eu respeito também espíritas, etc., sempre vou respeitar, né, o que eu realmente, para mim, é muito difícil, mas é algo pessoal, eu não consigo respeitar religiões que acabam com a figura de Jesus Cristo, isso para mim é até triste falar, né? Então, óbvio, porque virou religião ser satanista, é uma coisa impressionante. Ou religiões que matam bicho, essas coisas muito pesadas, assim, porque realmente é muito contrária aos princípios cristãos, e para mim me agride. Para os outros eu não sei, mas para mim sim. Para mim também. Para mim agride muito, porque mexe com força. Eu falo, não consigo lidar com isso, né? A gente tem a coisa cristã de amar o pecador e não o pecado, e quando eu olho, é isso que eu faço. Eu falo, Deus, tenha misericórdia, né?
alcance o coração, porque a gente sabe também que Jesus, ele veio para esses, para nós também, né? Ninguém é santo. Mas eu estou dizendo porque quanto mais você está na escuridão, mais Jesus tem a força para te resgatar, né? Jesus veio para os perdidos de verdade. E também a gente sabe que você falou aí de que a gente vai deixar, nós viemos, Deus nos construiu para louvor e adoração a Ele também. Então isso a gente nunca pode perder, porque o que a gente vê hoje é muito domínio da mente, o maior roubo do inimigo é através da mente. Então uma das orações que eu faço, que eu sempre repasso, porque eu acho muito positiva, é Deus, né, em nome de Jesus, que a minha mente sempre seja a mente cativa de Cristo. Eu sempre tento me conectar ao Cristo, a mente dele, porque a gente sabe que até em linguagens subliminares e outras coisas aí, o mundo maligno está dominando principalmente a nossa juventude, mas do mesmo modo também eu vejo uma juventude bem diferente, e eu acredito muito naquelas coisas de que Deus vai levantar um novo povo, sabe? E de que os cristãos vão se... E eu presenciei, eu vi uma paulista ajoelhada. Isso é um dos maiores exemplos que realmente eu não estava enganada nisso. Foi uma dessas, eu não lembro se foi na campanha do Bolsonaro, foi mais que uma vez, ou foi uma dessas manifestações, mas eu vi, e é uma das coisas mais belas, porque no centro financeiro altamente representativo do Brasil, não é só de São Paulo, nós tivemos pessoas ajoelhadas e orando, pedindo a Deus para se virar a face dele para o Brasil. E estamos vendo milagres até agora. Quantos livramentos Deus não fez? Eu estou falando aqui como país, né? E até aí estendo a figura do presidente da República, que é o Bolsonaro. E é isso. E ele foi o primeiro presidente que assumiu e não consagrou o Brasil para outra parte, né? A primeira coisa, quando ele foi eleito, ele fez uma oração. Sim. Então, tudo isso, a gente sabe que essa luta, Efésios 6:12, né? Que é contra... potestades, a gente sabe que é isso, mas a gente tem que entender que ele vai usar como? Vai usar pessoas, né? E aí, claro, os antifas, para mim, né, é um instrumento da outra parte. Uhum. É uma pena isso. Dessa forma. Não, com certeza. Realmente nós estamos vivendo uma guerra ideológica, cultural e espiritual, como eu venho falando há um longo tempo. E nós precisamos, sim, ter fé, porque a gente está passando por um momento muito difícil, muito complicado, e um momento que a gente precisa de realmente união, né? Menos ego, menos julgamentos, entender que cada um tem o seu papel, né, para cumprir. A Fabiana tem o papel dela, tem o meu, a Karine dela, todo mundo tem que se respeitar, e a gente tem que defender a nossa liberdade de expressão, porque esse é o momento, né? Não adianta deixar para depois, é agora que a gente tem que defender, porque senão essas lives não existirão mais, os canais no YouTube também, né? Pessoas que gostam do Bolsonaro estão sendo perseguidas e presas por nós, para nos defender também. Então nós temos que respeitar isso. Gente, olha só, passou 1h17 e eu nem percebi de tão gostosa que a conversa. Até amanhã. Fala coisas muito As importantes. minhas lives de domingo costuma ter 2 horas. A pessoa fala para mim, mas diminui, mas não adianta. Porque a gente tá conversando, e as pessoas não saem do chat. Aí eu falo, mas eu vou abandonar as pessoas, sabe assim? Não, eu já quero uma próxima. Eu quero fazer o convite para vocês duas, para vocês irem no meu canal. Quero que elas formalmente mesmo, a gente vai combinar, porque vocês, as duas, a gente estava conversando aqui antes, as duas têm experiências para a gente dizer como é que funciona a educação no Brasil. E eu acho que é uma pauta interessante, então a gente vai fazer o inverso, né? Semana passada, eu peguei um canal pequeno do YouTube, eu tô com essa proposta de sempre quando eu posso ajudar quem ainda não tá, né, não tem visibilidade, eu poder ajudar, e foi o canal da Daniele de Jesus, que está no YouTube, para que ela cresça também, ela tem lá o público dela, e cada um é de um jeito, de uma forma, né, ela mora no Rio, essa semana eu fui com vocês, mas foi uma coisa natural mesmo, né, e aí eu preciso fazer o inverso, porque vocês indo no meu canal, as pessoas que estão lá conhecem vocês e vêm aqui para o canal de vocês. Eu acho que a gente tem que ter mesmo esse giro, né, entre nós. Troca. Pessoas que a gente confia, né? Tem que também ter isso. Que honra, obrigada pelo convite. Já aceitamos. E aí vocês vão e aí a gente divulga. Eu fiz também com a minha amiga Alessandra, que tem um canal menor do que o meu, que é em relação ao direito. Ela tem lá que chama Café com Lei, que é mais relacionado ao direito, que ela tem um canal no YouTube.
Também acho importante, porque, né, então, pessoal, quem quer saber um pouco mais direito, e um pouco direita, assim, né, se inscreva no canal dela, chama Café com Leia, é uma pessoa que eu, nossa, excelente, eu tenho verdadeira admiração pela Alessandra, vale a pena também acompanhar o conteúdo dela, e assim nós vamos, né, e eu tenho por princípio a não falar mal de ninguém, então quem eu discordo da direita, eu não falo. Eu só se afasta. eu falo quem eu gosto, quem eu falo bem. E não é porque às vezes também não falo que eu estou discordando, porque não dá tempo, porque graças a Deus a gente tem muito conteúdo bom, excelente. Então eu acho isso maravilhoso. E vai ser uma honra eu recebê-las, né? As meninas, eu vou fazer uma live bem assim, as meninas. Ai, adorei. Porque a gente precisa mostrar mesmo, né? Porque às vezes o pessoal fala, mas só existe você, a Paula Marisa, a Valéria Bernardo, a Camila Abdo. Não é verdade, né? Tem muita gente boa, muita gente estudando e muita gente se dedicando. Eu não sou nada ainda, eu sou pequena, mas o pouco que também, eu somos bebês. Mas junto o que eu falei de força. A gente precisa somar forças, né? E não pode ser só na palavra, não. Tem que ser fazendo isso aqui, se dispondo. Eu recebi isso de amigos quando eu comecei, né? Eu agradeço os amigos que fizeram, que eram muito maiores do que eu era e fizeram isso por mim. E hoje eu ainda sou nada, né? O dia que eu chegar a 100 mil, que eu tiver a plaquinha, ainda vou falar, eu tenho a plaquinha. Mas eu tô indo, né? Mas não é isso. Tá indo muito bem. O que importa, obrigada, mas o que importa, na verdade, é você estabelecer um contato com as pessoas terem uma credibilidade no que você diz e saber que o que você está falando, às vezes, porque a gente fala, às vezes, coisas desagradáveis. Eu não gosto muito, porque eu acho que se for entrar para pôr a pessoa mais para baixo, nem precisa, ela assiste o jornal. Mas, assim, às vezes, é necessário você dar um alerta, né? Mas eu tenho o maior cuidado e amor, e tanto que o meu público eu acho o maior barato. Eu tenho muitos senhor e senhorinha que me seguem, eu amo isso. E feliz e fico muito honrada, eles me chamam de filha, gente, eu fico muito feliz, de verdade. Então, eu realmente, o canal é bem família. O Pierre aparece, eu vou mostrar o Pierre para vocês. Ai, mostra! Ai, adoro! A estrela do canal, pronto, ó. Ai, que bonito! Oi, Pierre! Ai, o Batman! Sim, olá! Ai, oi! Oi, peludinho! Ele tá nos escutando. Eu tenho uma outra que chama Brigitte, mas ela sumiu, porque é menina, ela só aparece quando ela está de rímel. E ele roubou, aí ele aparece, ele fica no lugar, não gostar porque ele gruda. Depois vocês viram ele latindo, e quando ele quer, ele sim, pegar ele no colo. É que hoje ele estava dormindo no meu pé mesmo. Um bebê. Isso, pessoal, eu acho que nós precisamos unir mesmo, né? Falar com todas as pessoas. Tem muita gente aí que está imersa na escuridão, desanimado. Não fique triste aí, você que está ouvindo a gente. Não fique, faça uma oração, né? Tente ir para os lugares tente olhar para a luz. Problemas a gente sempre teve. Inclusive a morte também, a gente sempre teve. Não é fácil, mas a gente vai sair dessa. Nós somos um povo que já passou por tanta coisa, e nós estamos vivendo também coisas belíssimas, como, por exemplo, hoje. Olha a união de 3 mulheres, 3 meninas, que estão discutindo política, e são 10h25 da noite, e vocês largaram toda a programação que existe, não importa quantas pessoas tem aqui, se tivesse uma só já era necessário, ou se tivesse ninguém, né? Então, a gente está fazendo, é isso, fazer a diferença é isso, né? Não precisa ser uma coisa bombástica. Os bombásticos também são bons, a gente gosta de tudo, mas há espaço para todo mundo e a gente não precisa ter isso. Então, fiquei muito feliz, vocês são lindas, muito lindas por fora, são lindas por dentro, foi um prazer enorme conhecer vocês. E assim, vocês contem comigo para tudo que vocês precisarem. Às vezes, se vocês têm meu contato pessoal, é só largar lá. Às vezes eu não vejo, mas quando eu vejo, eu respondo. Eu nunca fico sem responder, tá? Mas é só vocês terem meu contato. Vamos marcar então a live das meninas. Aí vocês vão ficar conhecidas. Eu vou ficar muito feliz se vocês ganharem alguns seguidores. Juro de verdade, eu vou ficar muito Sim, é recíproco, né? Sigam a nossa querida Fabiana Barroso no Face, acompanhem ela no YouTube, no Instagram, procurem o nome dela. A gente vai colocar no nosso Twitter, né? Fabiana Barroso em todas as redes, sou eu. Isso. A gente vai colocar os links dos teus contatos lá no nosso título. E, nossa, eu estou realmente realizada. Eu estou realizando os meus sonhos devagar com a nossa live das gurias, né, Jéssica? Eu consegui conhecer o Alan dos Santos. Aí, com os deputados, agora tu, que a gente vem acompanhando. Olha que
legal, nem sabia. Olha só como as pessoas são legais mesmo, tá vendo o que eu falo? É verdade. E a gente acaba, assim, tendo vocês como nossa referência, né? Agradecer por toda essa luta, por toda essa força, né, que vocês estão fazendo pelo Brasil e que todas as pessoas que estão nesse caminho, né, sempre procurem bons exemplos. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu peço oração, pessoal, querem me ajudar, orem. Por mim, por nós e pelo Brasil. Tá? Que orem, o Brasil não quer demais. Realmente a gente precisa. É sagrado a oração antes de dormir, ao acordar, a gente limpa a energia, né, tá da nossa casa, do nosso bairro, da cidade. Essa corrente é muito importante. Até sempre falo, o pessoal que não pode ir manifesto por algum motivo, faz uma oração. Sim. Por quem tá lá, né? É importante. Muito obrigada, Fabiana, por tua... Eu que agradeço vocês, agradeço o pessoal que estava assistindo, foi um prazer. Beijos a todos, fiquem com Deus. E a gente vai ter coisas aí, a gente vai fazer juntas, tá bom? Obrigada, menina. Que honra. Vocês são meninas mesmo. Que honra por essa live, né? Olha só, talentosa, bonita, inteligente, e ainda nos passou aí uma palavra, né, tão reconfortante nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então, obrigada pelo carinho novamente, doutora Fabiana. Vamos nos falando. Só a Deus, porque sem ele... Amém. Né? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a quem ficou assistindo a gente até agora. Uma boa noite para todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau.